O Botafogo, ô velho Vamp, tá tentando agora o filho do Carlo Ancelotti. Aí o que eu falo, gente, é tipo assim, você tá dando um chute no escuro. Porque ninguém sabe como esse garoto vai ser como treinador, sempre foi auxiliar do pai. É o quê? É falta de um nome. Pode ser realmente uma boa pela carreira que o pai dele fez e ele sempre trabalhou ao lado do pai? Ou não, Vamp? Você acha que é uma roubada, falta de opções e que o Botafogo chutou o Renato Paiva sem ter um plano B, Vamp? Boa noite, Tico, Mauro, Bruno, boa noite a todos. Boa noite. É o clube de dono, né? Vamos saber que agora o Botafogo é um dono, ele pode querer botar quem ele quiser lá e tira a hora que ele quiser, né? Ele tirou o Renato Paiva, deu um abraço, né? Agora é uma SAF, onde o Texo me parece que não gosta de treinadores brasileiros comandando, dirigindo o seu clube. Podem ir à imprensa, quem quiser, torcedor, reclamar, falar, mas ele é o dono, então ele bota quem ele quiser, né? Se for para uma jogada de marketing, é um marketing legal. O pai dele está aqui dirigindo a seleção brasileira, né? No Rio, quando vem vai ficar no Rio, e de repente o filho vai estar aqui perto também, no Rio de Janeiro, ali, com toda a família. De repente não. Não, se for marketing... De repente já foi contratado? Mas se for foi contratado. O que eu tô te perguntando é, ninguém melhor que você aqui pra saber, um auxiliar, ele tem tanta qualidade quanto um treinador ou coisa nenhuma? Vai ter a oportunidade agora. Porque quando eu falei de Marcão... Quando eu falei de Marcão de tarde, que como é o... Thiago Silva. Ligava, não, peraí, aí vale. Aí não vale. Não vale o quê? Não, a ligação pro Marcão é da hora, pô, vale. O outro tava todo dia lá, comandando o Modric, Toni Kroos, Vinícius Júnior, era auxiliar. Comandando não, auxiliando. Então, né? E o Marcão tava em quê? O quê? O Marcão, quando você falou agora meio-dia que o Thiago Silva ligava... Ele era auxiliar, ele era interino. Sim. Mas aí é diferente. O Marcão, ele foi interino várias vezes e tentaram efetivar depois. Há quantos anos o filho do Ancelotti trabalha com ele, com grandes estrelas? Então, mas você acha que isso já é válido? Já é válido, pra mim é. Mesmo sem ter trabalhado como treinador? Mesmo sem ter trabalhado como treinador. Porque eu levo, Vamp, como exemplo, tá? Um que fez um papelão no Flamengo, que foi o Domenech. Mas ele era auxiliar do Guardiola. Ele tava, semana de sábado, tava no Mundial, no Monterrey, não foi? Meteu a boca no... Chamou o Borussia Dortmund de time pequeno. Maresca também era, boa tarde a todos. Maresca também era do Chelsea. Até em cima disso, boa tarde. Prazer, você é o pilhado, né? Você existe, né? Beijo, Lívia. Você existe, legal tá pertinho. O querido Mário Marra, da ESPN, parceiraço, ele tem uma frase muito boa, mais ou menos, a esse respeito, né? Que ele diz que se você dormir 10 anos numa garagem, você não vai virar um carro, né? Pela proximidade e tal. Mas casos e casos, né? O Arteta é um cara, é um belo exemplo. O Maresca está se transformando, o Domenech nem tanto, e de novo, né? O David, assim, aliás, ele já no ano passado ele tentou uma colocação em um clube da Europa, não rolou. Agora, inclusive, ele demorou para ser anunciado na comissão técnica, porque também não se sabia se ele ia conseguir um clube, e sei lá, né? Não é todo filho que dá certo, né? A gente tem vários casos de filhos que trabalham e trabalham bem. É o filho do Dorival Júnior, é o filho do Tite. O David vai ser, a princípio, mais um. O Botafogo, não sei, né? O John Textor é sempre uma grande incógnita, né? O que aconteceu com o Paiva, né? Ele só agora descobriu que o Paiva é desse jeito, né? Quando contratou, ele falou, não, deixa que vou ter calma, tranquilidade. Ele contrata em 27 de fevereiro, apresenta em 28 de fevereiro desse ano, consegue o resultado bárbaro contra o melhor clube do mundo, no melhor momento da história em 55 anos do PSG. Depois não joga bem, sim, contra o Palmeiras, merece a eliminação pelo que o Palmeiras jogou, pelo que o Botafogo não quis ou não deixaram jogar ou não estava a fim de jogar, e o Paiva demitiram de madrugada. Então, assim, é mais pelo Textor. É um nome que eu cogitaria, tá? A princípio, mas eu não teria essa convicção, que eu acho que nem o Textor tem, viu, o pilhado? É isso, Bruno, que o Mauro falou. Não dá pra ter convicção. E outra coisa, os que deram certo, por enquanto, foram na Europa. Porque o auxiliar aqui no Brasil pra dar certo, eu não lembro. Talvez o Carille, mas não deu certo, gente. Carille, porque o Carille foi um ano. Depois... Foi um ano e acabou. O Oswaldo campeão do mundo em 2000. Não. O Oswaldo de Oliveira fez carreira. O Vampeta, inclusive, era auxiliar do Luxemburgo. Aí o Luxemburgo foi pra seleção, ele assumiu o Corinthians, ganhou o Brasileiro, ganhou o Mundial. Agora o Kleber Xavier está tentando aí no Santos, né? Depois de trabalhar com o Tite mais de 20 anos. Teve um momento que o Murtosa assumiu o Palmeiras, né? O auxiliar do Felipão, né? Ficou pouco tempo. Paulo Turra está tentando se colocar também, foi auxiliar do Felipão.
Assim, o Ancelotti foi auxiliar do Arrigo Sacchi por 2 anos na Itália, vice-campeão de 94. Sim. E aí é uma interrogação, né? Claro que ele tem uma experiência muito boa de trabalhar com o pai dele, com grandes jogadores em grandes times do mundo, isso é uma experiência, mas não dá para saber, assim, o Textor realmente é um cara, como foi falado aqui, né, por Flávio Prado, né? Ele beijou o Renato Paiva, deu um beijo no rosto do Renato Paiva, 10 dias depois mandou embora. Ele realmente vai buscar sempre estrangeiros, ele já trabalhou com 4 portugueses no Botafogo e agora vai buscar alguém. E estavam falando de Roberto Mantini, estavam falando do Tata Martino, tinha mais um nome, Sérgio Conceição, português, e agora saiu o nome do filho do Ancelotti. Assim, é uma interrogação. É claro que ele tem essa experiência, mas não dá para saber, não dá para ter ideia Guardiola do que pode ser. Tem, Guardiola? Né? Tem. Filha, eu sei que tem. Não lembro se ele tem filho. Menino, né? De repente, quantos anos tem também? Tem. Uma dessas já que não, né? Gente, é o que do Klopp, talvez. O Botafogo, a verdade é que o Botafogo chutou o Renato Paiva sem ter nem ideia do nome que viria. Tentou vários nomes, aí não deu certo, trouxeram o Renato Paiva. Você acha que pode ser uma boa, Bruno, também? Eu acho que pode, mas assim, é uma interrogação. É uma incógnita total, né? Essa é total. É total, não dá pra saber. É porque, pilhado, assim, e até na nossa área, ou em qualquer outra área, tem um cara que é legal pra ser vai na nossa área, vai o repórter, mas não o chefe. Tem um cara que é legal para ser chefe, mas não o repórter, comentarista, apresentador, o advogado, o gestor, né? E o futebol, quantos casos aqui a gente viu de pessoas que tentam ser treinadores, sabem demais de futebol, mas não conseguem essa capacidade de gestão. Tem outros que têm muita gestão, mas taticamente não é tão bom, mas acaba compensando. Não estou dizendo que tem que ser o treinador perfeito, até não existe o profissional perfeito, por óbvio, mas assim, a gente só vai saber eventualmente um caso se ele vai copiloto para piloto, e aí a informação que você quiser. O treinador de time médio, o treinador de time grande, o jogador de time médio, o jogador de time grande, o jogador de clube, o jogador de seleção. Às vezes é muita pressão. Estou dizendo que é o caso do David, né? Porque o pai foi um grande campeão, um campeoníssimo mar como treinador, mas não necessariamente o filho vai ser um grande jogador, ou no caso específico, um grande treinador, né? Então assim, não é também todo ídolo que vira um grande técnico, aliás, não são tantos, né? Dos jogadores exponenciais, assim, você pode pegar o Cruyff, que era muito acima da média em campo, porque talvez tenha sido o maior craque tático e foi um grande treinador também, mas também de carreira curta. Ele se encheu o saco e largou. Aí podia ter feito uma coisa, muito provavelmente que sim, pela sapiência, pela sabedoria, pela inteligência do Cruyff. Mas é isso que você falou, o Pilhado, até quando o próprio Guardiola, que para mim é o Pelé dos treinadores, quando ele aceita ser treinador, ele era do time B do Barcelona, ele tem o primeiro dos tantos livros, praticamente todos que valem super a pena sobre o Guardiola, se chama Não Tendrá Cojones de Hacerlo. Ele vira o presidente do Barcelona na época, em 2008, e falou, você não vai ter... Enfim, coragem. Boa, obrigado, Bruno. Coragem de me colocar como treinador. E virou, na primeira temporada ele disputou 6 troféus, ganhou 6, 2008 e 2008. 2008 e 2009. Então assim, não é toda hora que você vai ter um Guardiola que vira um treinador do B para virar o que é. Eu não sei, até para a impaciência do Botafogo, do botafoguense, sobretudo do John Textor, né, para aguardar trabalhos, né? Uma coisa para mim que está muito claro do Botafogo, do Textor, é que dificilmente o Botafogo vai ter o mesmo time base aí por 2, 3 anos. Né? Claramente, assim, o modelo dele... É negócio mesmo. Contrata e vende, contrata e assim, não tem nada de irregular, nada de errado. Né? É um modelo de negócio. Que ele pegou o time do ano passado que ganhou a Libertadores do Brasileiro, alguns chegaram no meio do ano. O Almada chegou no meio do ano e já saiu no fim do ano. Vitinho, Alex Telles, o Luiz Henrique chegou um pouco antes, mas já saiu. Agora o Igor Jesus está saindo. Jair chegou esse ano, jogou Sul-Americano Sub-20 até fevereiro, março, aí se apresentou ao Botafogo e já está vendido. Chegou o Montoro, chegou o Arthur Cabral, chegou o Joaquim Correia, agora, estrearam no Mundial. Tem um zagueiro também, o Caio, né, que veio da Rússia, também estreou no Mundial. Então tem 4 que estrearam no Mundial. Tá bem claro que não vai ter, assim, um time 2, 3 anos que vai ter uma base e que vai disputar todo ano. Vai ter time que vai encaixar, vai dar certo e pode disputar lá em cima. E vai ter momento que vai estar em formação. Aliás, quase em todo momento vai estar em formação. Não, e tem outra também, né? Porque pode até criticar, não se sabe se o Botafogo vai ter um time por muito tempo. Só que já valeu a pena ter vendido. Porra! Sim. Porra. É o que eu falo. Porque o Botafogo, algumas pessoas dizem, mas o Textor pode quebrar esse Botafogo. O Botafogo já ia quebrar. Já ia. O Botafogo ele já ia quebrar sem título. Agora, mas o Botafogo pode quebrar. Tá bom, mas ele já é campeão de Libertadores, ele já tem mais um título brasileiro. Eu acho o seguinte, o Botafogo
Já foi um acerto ter sido vendido pro Textor. Ao contrário do Vasco, que foi um papelão ter sido vendido para 777, só afundou cada vez mais. Ao contrário de muitos clubes que já viraram SAF, mas ainda não mostraram se vão ou não evoluir realmente, o Botafogo do Textor já valeu a pena, gente. O Botafogo, ele já estava acabando como uma instituição. Nem os rivais consideravam mais o Botafogo rival, pô. Tinha rival que dizia, pro Botafogo eu torço, pra ganhar algum título, coitado. E o Textor acabou com essa coisa de coitado do Botafogo. Só isso eu já acho que já é muito válido nesse Botafogo. Agora, David Ancelotti, não sei, de verdade, eu acho ruim a princípio. Eu não acharia legal, nossa, meu time vai contratar o filho do Ancelotti. Mas pode ser que surpreenda, pode ser que faça um baita trabalho. Agora, é uma incógnita sim, é o Botafogo já dizendo para a CBF que vai abrir negociação, que já abriu negociação com o filho do Ancelotti e que pode estar perto de um acerto, hein, gente? Pode estar perto do filho do Ancelotti assumir o Botafogo, que é um dos times que tem o maior investimento aí. Depois do Palmeiras foi o segundo que mais investiu. Foi o Botafogo. Bom, velho, Vamp, eu vou te chamar para esse debate, porque hoje eu já falei e eu vou repetir, né? O Flamengo tá de brincadeira com o seu torcedor. Porque o Flamengo, depois de trazer o Juninho Azerbaijão, agora tem o Mike Johnston, que ninguém conhece, da Irlanda. Primeiro pega o Juninho Azerbaijão. Aí agora quer contratar o Mike Johnston da Irlanda, que ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Só tem um amigo Rob Keane, que você falou hoje, com brilhantismo, inclusive em inglês. Verbo to be. Você falou aqui com ele e ele falou que conhece. Aí o Flávio Prado falou que é o Soteldo brasileiro. O Soteldo irlandês. Porque ele é baixinho? Porque o Rob Keane falou, ele é pequenininho, rápido. Pode ser bom. Rápido. Não, o Messi é pequeno e rápido. Habilidoso. Aí, é esse o jogador. É esse o jogador. Pra mim é um papelão da diretoria do Flamengo. Não devia nem levantar a hipótese de contratar. Porque fica esse negocinho, né? E o torcedor ele faz papel de otário, que é uma beleza. Ah, mas o Boto trabalhou com o scout. O Juninho Azerbaijão já é o primeiro exemplo. Trabalhou com o scout. Que scout é esse? Que ele trouxe, com todo o respeito, gente. Mas o Juninho Azerbaijão não é jogador pro Flamengo. E o Boto trouxe. E todo mundo falava, não, pode ser scout, pode jogar muito. Não, não joga muito. Veio pra ser o substituto do Gabigol. Porra, o Flamengo vende um dos seus maiores ídolos da história pra chegar o Juninho Azerbaijão no lugar. Aí depois o Flamengo fala, levantamos a hipótese de negociar o Pedro. Pra quê? Pra vir o Mike Johnston, da Irlanda? E aí, velho Vamp, é o que eu tô te falando. O Flamengo tá começando a brincar e a gente tem que mostrar. Gerson foi embora. Wesley deve ir embora. Outro jogador de nível seleção brasileira. Léo Ortiz está sendo sondado. Pra mim, um dos principais jogadores do Flamengo. Não é da defesa, não. Pra mim, o Léo Ortiz, hoje, é um dos 3 principais jogadores desse Flamengo, se não for o principal. Tá? Léo Ortiz. Aí o Flamengo já levanta a hipótese de negociar o Pedro. Agora voltou atrás, porque quem tem medo, né? Quem tem aquele negocinho que fica lá, perto do... ali no bumbum, tem medo. Né? Quem tem medo. Melhores definições. Mas não é? Aí levanta a hipótese de negociar o Pedro. O time que tá com Michael, Cebolinha, Juninho Azerbaijão, Vamp. E o cara joga na posição ali do Luiz Araújo, né? Que tá bem. Né? É o único que tá bem no ataque do Flamengo. Não, mas esse atacante. O Bruno olhou a posição dele, não foi Bruno? Ele é o Mike Johnston. Canhoto, já jogou nos dois lados. O Rob Keane falou aqui pro Vampeta que ele joga mais na esquerda, né? Até tinha lido que ele jogava da direita pro meio. O Rob Keane falou que ele joga mais pela esquerda. Né? Ele falou em inglês, eu não entendi muito bem, não.